Salve Maria! Estamos no 28º dia da preparação para a consagração a Nossa Senhora na qualidade de escravo, que ocorrerá, se Deus quiser, no dia 15 de setembro, festa de Nossa Senhora das Dores. Hoje vamos meditar no versículo: Desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer, sobre o amor de Jesus na Santíssima Eucaristia. Iniciemos com as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Vamos ler São Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 16. Quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com seus apóstolos e disse-lhes: Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer, pois eu vos digo que já não a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Esta Páscoa vai se cumprir de maneira inicial pela instituição da Eucaristia, que é o centro da vida espiritual do reino fundado por Jesus. Mas vai se cumprir de maneira total e sem véus no fim dos tempos. Desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. O que é isto? Jesus desejou que antes da sua paixão, antes da sua morte, ele se entregasse a nós sob a aparência do pão e do vinho e, de maneira incruenta, ele também se oferecesse em sacrifício naquela ceia. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar. Vou baixar o tom. Deu-se em comida e bebida para nos salvar. Antes da morte e da ressurreição, em que Jesus sofreu e morreu por nós de maneira sangrenta, cruenta, com derramamento de sangue, ele, na ceia, na quinta-feira, na última ceia, quis se entregar de maneira incruenta, sem derramamentos de sangue, sob as espécies do pão e do vinho, como comida e como bebida, para nos salvar. Quando ele, na última ceia, disse: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. E depois, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Quando ele disse: Fazei isto em memória de mim, ele já estava se entregando. Ele já estava se oferecendo. O corpo é dado, o sangue é derramado por vós, por vós. Aquilo já era um sacrifício, já era uma entrega de si mesmo na qualidade de vítima.
O sacrifício tem 3 elementos: o sacerdote, que é aquele que oferece; a vítima, aquilo que é oferecido em sacrifício; e Deus. Deus é aquele que recebe o sacrifício. Na última ceia, o sacerdote era Cristo. A vítima era o próprio Cristo, sob as aparências do pão e do vinho. E o Pai era aquele que iria receber a vítima, que é Jesus mesmo. Este sacrifício é um sacrifício sem derramamento de sangue, incruento. O mesmo sacrifício seria realizado na sexta-feira, repito, o mesmo, porém com derramamento de sangue, de maneira cruenta. Jesus seria flagelado, crucificado, coroado de espinhos, golpeado, chagado e morreria. Este sacrifício cruento, sangrento, serviu para a nossa redenção. Agora eu pergunto, e a pergunta é para vocês errarem, porque as gestantes erram quando a gente pergunta: qual dos 2 sacrifícios teve maior valor? O sacrifício cruento realizado na sexta-feira sobre o Monte Calvário, ou o sacrifício incruento realizado na quinta-feira sob as aparências do pão e do vinho? 2 opções, ou melhor, 3. Quem teve maior valor foi o sacrifício da última ceia, de maneira incruenta. Segunda opção, quem teve maior valor foi o sacrifício do Calvário, de maneira cruenta. Terceira opção, os 2 sacrifícios tiveram o mesmo valor. Quem diz que os 2 sacrifícios tiveram o mesmo valor também erra, porque não são 2. É um único sacrifício oferecido de 2 maneiras. Quem é mais bonito, eu ou o filho da minha mãe? Mas é a mesma coisa. Não são 2, são um só. É um único e mesmo sacrifício. Aquele que Jesus ofereceu no Calvário, aquele que antes ele ofereceu de maneira cruenta na última ceia, e aquele que nós, obedecendo às suas palavras, fazei isto em memória de mim, celebramos sobre os altares. Hoje nós chamamos este sacrifício incruento, que a igreja celebra, de Santa Missa. O que é a Santa Missa? A Santa Missa é um sacrifício, e essa palavra é fundamental para começar bem a definição. Mas é um sacrifício cruento ou incruento? Incruento. Com ou sem? Sem. Sem o quê? Sem derramamento de sangue. É um sacrifício incruento de quê? Do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Esta é a vítima. O corpo e o sangue de Jesus Cristo. Oferecido onde? Sobre os nossos altares. Em cima dos nossos altares. Debaixo, sob as aparências do pão e do vinho, em memória do sacrifício da cruz. Fazei isto em memória de mim. Vamos repetir? A Santa Missa é o sacrifício incruento do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre os nossos altares, debaixo das aparências do pão e do vinho, em memória do sacrifício da cruz. Qual é o valor do sacrifício de Jesus no Calvário? Infinito. É o sacrifício de alguém que é Deus. Por ser infinito, o sacrifício dele apagou o pecado de Adão, apagou todos os nossos pecados e ainda sobrou. Foi um sacrifício superabundante. Eu disse apagou, quer dizer, nos deu o poder de ter os pecados apagados. Porque nós podemos conservar o pecado de Adão e podemos conservar pecados atuais se nós não bebermos da graça deste sacrifício. E esta graça nós bebemos os sacramentos, a começar pelo batismo. Depois do batismo, o sacramento que apaga nossos pecados é a confissão sacramental.
E a Eucaristia? A Eucaristia é um sacramento ou é um sacrifício? Aliás, duas coisas. Como sacramento, a Eucaristia se chama missa. E você participa da missa como sacerdote que você é, porque você foi batizado. No batismo, você recebeu o sacerdócio comum, também chamado sacerdócio real, pelo qual você pode, participando da Santa Missa, oferecer a vítima divina, que é Jesus, juntamente consigo próprio. Sempre damos assim nossos corpos, como dádiva santa sagrada, a vida, a missa, a vida, a alegria ou a dor, sejam consagradas. Isso é tirado de Romanos 12. Nós oferecemos Jesus sobre o altar e nos oferecemos a nós mesmos. Nossos corpos agora substituem os corpos dos animais que eram oferecidos. Não oferecemos mais o corpo e o sangue de cordeiros. O corpo de Cristo e o seu sangue agora ultrapassaram as ofertas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Depois que veio aquilo que é perfeito, o que é imperfeito foi deixado de lado. A Páscoa dos judeus deu lugar à Páscoa de Cristo, Páscoa de sua morte e ressurreição. No capítulo 6 do Evangelho de São João, nós temos um grande sermão eucarístico na sinagoga de Cafarnaum. Jesus havia acabado de multiplicar os pães, havia acabado de atravessar o mar caminhando sobre as águas, e agora ele está na sinagoga de Cafarnaum, onde as multidões o encontraram admirados. Como foi que tu chegaste aqui? E nessa sinagoga, Jesus aproveita a ocasião para convidar as multidões a buscarem não o pão que perece, mas o pão verdadeiro, o pão vivo, o pão que vem do céu, o pão que aquele que comer não morrerá, mas viverá para sempre. Dá-nos sempre deste pão. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desci do céu. E no versículo 51, quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Agora, este pão, Jesus já está explicando, é a sua carne. E essa carne é dada, entregue, como uma vítima, em sacrifício. E o povo fica escandalizado. Como esse homem pode dar-nos sua carne a comer? Mas Jesus, longe de voltar atrás e de dizer, vocês entenderam mal. Ele diz, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Agora não é apenas um convite, é uma ameaça. Jesus convida a comer sua carne e ameaça, se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós. Entenda-se, a vida sobrenatural, a vida divina, a vida que Jesus recebeu do Pai e que Ele quer dar a nós na Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Verbo no presente. E eu o ressuscitarei no último dia. Verbo no futuro. A vida eterna já é presente para quem comunga. E a ressurreição é garantida para o futuro, o último dia. Minha carne é verdadeiramente comida. Meu sangue é verdadeiramente bebida. Jesus poderia ser mais claro? Estou no versículo 55 do capítulo 6. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Essa permanência mútua,
Assim como Jesus permanece no Pai e o Pai nele, assim ocorre com quem recebe Jesus na Eucaristia. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que se alimenta de mim viverá por mim. Bonito. Jesus dará a quem comunga dele a mesma vida que ele recebeu do Pai. Como eu vivo pelo Pai, aquele que se alimenta de mim viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o que os vossos pais comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Este pão é dado, este vinho é entregue, é derramado para a nossa vida. O que quer dizer isso? Este sacrifício que Jesus ofereceu de maneira sangrenta e cruenta uma vez só no Calvário, ele é apresentado inúmeras vezes na Santa Missa e não é apenas um sacrifício em que a vítima é totalmente destruída. Este sacrifício era chamado holocausto. Holocausto, destruição total. Os judeus tinham vários sacrifícios de holocausto. A vítima era totalmente consumida pelo fogo, não sobrava nada dela. O sacrifício eucarístico, o sacrifício da última ceia ou da Santa Missa, é um sacrifício de comunhão. Os judeus conheciam este tipo de sacrifício, em que a vítima era oferecida a Deus, mas aqueles que ofereciam, ou seja, os sacerdotes, comungavam, entravam em comunhão com Deus, comendo uma parte da vítima. Este é o sacrifício de comunhão. Foi assim, por exemplo, o sacrifício do Cordeiro Pascal. O Cordeiro Pascal, os judeus tinham que matá-lo à tarde do dia 14 de Nissan, tinham que cozinhá-lo e comê-lo às pressas. A vítima era oferecida, mas os ofertantes comungavam dela, comiam dela e assim entravam em comunhão com Deus. Nós agora comemos e bebemos do corpo e do sangue de Jesus Cristo e assim entramos em comunhão com Deus. Isso é maravilhoso. Parece até fantasioso, de tão sublime. Por isso há pessoas que negam porque não entendem, negam, não, isso aqui não pode ser verdade, eu não consigo entender. De fato, como Jesus foi muito severo e muitas pessoas, por causa dessas palavras duras, não andavam mais com ele e voltaram atrás, e Jesus foi severíssimo ao dizer aos 12 que haviam ficado: não quereis também vós partir? Ou seja, a Eucaristia é central. Ou você aceita o que eu estou falando, ou você não pode ser meu discípulo. Então Pedro, em nome dos 12, disse: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Porém, parece que Judas não acreditava na Eucaristia, porque assim disse Jesus: não vos escolhi eu aos 12? No entanto, um de vós é um demônio. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o haveria de entregar. Então é muito importante nós aceitarmos, nós crermos na Eucaristia e nós recebermos este sacramento. O corpo de Jesus está todo inteiro em cada fragmento da espécie do pão. O sangue de Jesus está todo inteiro em cada gotícula do vinho. Mais ainda, como não pode haver corpo sem sangue, nem sangue sem corpo, o corpo e o sangue de Jesus, Jesus todo, está presente em cada fragmento do pão e está presente em cada gota do vinho. De modo que é indiferente você comungar a espécie do pão, a espécie do vinho ou as duas espécies. As duas espécies dão um sinal mais bonito, né?
da presença de Cristo. Mas, efetivamente, é a mesma coisa comungar as duas espécies ou comungar uma delas. Por questões práticas, costuma-se distribuir a comunhão somente sob a espécie do pão, porque às vezes a espécie do cálice pode causar derramamento, pode ser ocasiões para sacrilégios. Mas do ponto de vista dogmático teológico, é exatamente a mesma coisa. A Eucaristia é, portanto, um sacrifício, e como sacrifício ela se chama missa. Ela é um sacramento, como sacramento ela se chama comunhão, sacramento da comunhão. Mas depois que terminou a missa, sacrifício, depois que você recebeu o sacramento, a comunhão, o que é que fica? Fica a presença de Jesus no sacrário. A Eucaristia é sacrifício, é sacramento e é presença. Essa presença é adorável. Jesus Cristo está realmente, de dia e de noite, presente no altar, esperando que cheguem as almas, ansiosas, ferventes, para o visitar. Então, Jesus está esperando por nós. E nós, se temos o sacrário, temos tudo. Porque ele está lá a qualquer hora do dia e da noite para receber a nossa visita e para comunicar-nos as suas graças. Ora, o culto à Eucaristia se faz como? Pela participação na Santa Missa, pela recepção do sacramento da comunhão e pela adoração eucarística. Lá no Provida nós tínhamos este seguinte hábito: celebrar a missa bem de manhãzinha, durante a missa comungar e às 15h fazer adoração eucarística. Adoração diante de Jesus dentro do sacrário que estava naquele painel em que aparece a imagem em perfil de Nossa Senhora grávida, o sacrário lá no centro do útero de Nossa Senhora, para indicar a sacralidade do útero de Maria Santíssima e de toda a vida intrauterina, pela presença, seja do menino Jesus, seja de outras crianças em gestação. Mas como se faz para receber um presente tão grande assim? A Eucaristia é maravilhosa, mas para que ela produza em nós os seus frutos, é preciso que nós a recebamos bem. Nós devemos estar em estado de graça. Quem cometeu o pecado mortal não pode receber a Eucaristia antes de fazer uma boa confissão sacramental e confessar os pecados mortais quanto ao número, à espécie e as circunstâncias que mudam a espécie. Mas se você cometeu um pecado mortal e logo depois você fez um ato de contrição perfeita, ensina-nos a Igreja, você recebe imediatamente o estado de graça, mas você não pode comungar, mesmo que esteja extremamente contrito. Você tem que primeiro se aproximar da confissão. Só assim você comunga. Ou seja, a confissão é necessária para aquele que cometeu o pecado mortal aproximar-se da Santíssima Eucaristia. O que é um ato de contrição perfeita? É aquele ato de contrição feito por amor a Deus e não apenas pelo temor do inferno ou dos castigos divinos. A contrição feita por medo, pelo temor do inferno e dos castigos, é chamada atrição. Ela é suficiente para você receber o perdão junto com uma confissão sacramental. Mas ela não é capaz de restituir a você o estado de graça. O ato de contrição perfeita, movido por amor, amor de caridade, esse ato de contrição faz você recuperar imediatamente o estado de graça. Então, se você cometeu um pecado mortal, Deus o livre.
Deus o livre. Mas você está arrependido por ter ofendido a Deus, e não apenas por medo do inferno, e você faz esse ato de contrição perfeita, você recupera o estado de graça imediatamente. Mas você não pode comungar ainda, você tem que confessar e receber do Padre a absolvição sacramental. E espero, queridos irmãos, que isso esteja coisa bem lá no seu passado. O pecado mortal não pode ser algo presente em alguém que esteja se preparando para se tornar escravo de Maria e, por ela, escravo de Jesus, escravo por amor. Nem o pecado venial deliberado pode estar presente na nossa alma. Deliberado é aquele pecado que você, de propósito, resolve fazer, sabendo que é pecado, mas você despreza porque ele é venial. Se você quer se consagrar a Maria Santíssima, por favor, nem pecado mortal, que é impensável, nem os pecados veniais deliberados. Ao se tornar escravo de Jesus pelas mãos de Maria, somente os pecados veniais não deliberados ou pecados de surpresa, aqueles pecados que pegam você assim, quando você menos espera, você já deu o consentimento, nossa, mas você não pensou em dar, você não premeditou. Esses pecados veniais, eles vão nos acompanhar por toda a vida. Vamos diminuí-los, lutando contra eles, diminuir o seu número e diminuir a sua intensidade. Mas nenhum de nós pode deixar de cometê-los. Mas os pecados veniais deliberados, podemos e devemos deixar para sempre. E é o que devemos fazer como propósito, se quisermos ser realmente escravos de Maria Santíssima, de Jesus pelas mãos de Maria. Se não for assim, a consagração, em vez de nos ajudar, ela vai dar-nos uma culpa maior. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Repito, a consagração é uma coisa tão séria que não se faz sequer numa ordem religiosa. Os religiosos que fazem voto de pobreza, obediência e castidade não fazem o voto de renúncia aos seus bens espirituais, ao valor das suas boas obras, entregando-as todas nas mãos de Maria, de modo que eles não possam dispor de mais nada, tudo seja Maria Santíssima a dispor para a maior glória de Deus. Eles não fazem isso. Então, de certa forma, você estará fazendo por essa consagração alguma coisa que as freiras, que os religiosos, que os padres ordinariamente não fazem. Então não é brincadeira, nem é uma coisa simples, não é só a recitação de uma fórmula, não, é uma coisa que tem que mudar sua vida, porque é uma perfeita, diz São Luís, renovação dos votos, das promessas do seu batismo. Mas Jesus nos amou tanto pela Eucaristia, ele não se contentou em se entregar ao Pai por nós na cruz. Ele quis ficar presente na Eucaristia para se dar a nós como comida e bebida. Esse amor é maravilhoso. Jesus não se contentou em ficar conosco apenas espiritualmente. Ele está espiritualmente, mas ele quis também ficar fisicamente. Mas qual é o contato mais íntimo entre dois corpos? É um abraço. Mas quem abraça envolve o outro por fora, só pode ser assim. Envolver o outro por dentro é impossível. Mas Jesus inventou um jeito de estar conosco por dentro também fisicamente. Ele se tornou nossa comida e nossa bebida, para que nós pudéssemos ingeri-lo, bebê-lo. Mas isso é uma loucura de amor. Ele não quis apenas nos abraçar por fora, mas nos aconchegar por dentro. E isso é uma coisa tão maravilhosa que aqueles que não creem rejeitam por dizer, Deus não podia chegar a esse ponto. Podemos dizer que é uma coisa que ultrapassa e que assombra a inteligência dos anjos, mas não está acima do poder nem do amor de Deus.
é o sacramento do amor, a Santíssima Eucaristia. E ele, se ele nos amou assim, temos que responder amor com amor. Temos que ir à missa sempre. Você, uma vez consagrado a Maria, não pense em ir à missa apenas uma vez por semana. Se você puder, se estiver ao seu alcance, vá à missa todo dia. Não pense em comungar apenas aos domingos, mas comungue todos os dias, porque a comunhão frequente, se possível diária, ela nos livra de inúmeros pecados e apaga também os pecados veniais que nós já cometemos. Ela serve de remédio para os nossos pecados mortais. Ela serve de remédio para nossos pecados veniais e serve para prevenir que nós cometamos pecados mortais e conservemos sempre o estado de graça. E se você pode ir à missa e comungar todo dia, que tal você também adorar Jesus na Eucaristia todo dia? Isso é maravilhoso. Aí você completa o culto eucarístico. Missa, comunhão e adoração. Mas é possível você ir à missa e comungar e mesmo assim você não crescer muito na vida espiritual? Infelizmente é possível. Por quê? Porque nós mortais nos acostumamos com tudo, até com as coisas mais sublimes. Um sacerdote deveria ser a pessoa mais santa da terra, porque ele traz nas suas mãos o corpo e o sangue de Cristo. E quando ele age na pessoa de Cristo, Jesus se torna presente naquele pão e naquele vinho que ele carrega. Mas por que nós, padres, nem sempre somos santos, nem sempre lhes damos bons exemplos? Justamente porque nós podemos, eis o perigo, nos acostumar com esse mistério que está em nossas mãos. Não nos assombrar com ele, já tratá-lo como se fosse uma coisa qualquer. Isso é um grande perigo. Tanto para nós padres como para os leigos. Por isso, receber a Eucaristia e para o padre celebrar a Santa Missa exige uma preparação. Ai de nós, padres, ai de nós, se de manhãzinha a gente acorda e vai direto celebrar. Para um padre isso é uma coisa absurda e impensável. A Eucaristia é uma coisa tão maravilhosa, tão sublime, que ela exige uma preparação. Vou dizer como eu faço, embora possa haver mil maneiras de se preparar para a Eucaristia, aquela que eu estou acostumada a fazer é esta aqui. Eu acordo cedo, porque eu vou celebrar às 6h30 todos os dias. Na paróquia onde eu estou, a Santa Missa diária é às 6h30. Eu acordo às 4h30. Logo que eu acordo, eu rezo a oração das 3 Ave-Marias, que você já conhece. A oração revelada por Nossa Senhora Santa Matilde de Rackborn, tendo como garantia a presença dela, Maria Santíssima, na hora da nossa morte, se nós a rezarmos todos os dias. Então eu rezo ainda no quarto, logo que eu acordei. Quando eu vou para a capela da casa paroquial, para fazer as orações da manhã, agora sim, o que eu, como padre, sou obrigado a fazer? Eu tenho que recitar a liturgia das horas, que hoje, graças às facilidades da nossa tecnologia, está contida aqui nesse tablet. Aqui nesse tablet nós temos um programinha chamado iLiturgia ou iLiturgia, em que nós podemos recitar os salmos, os cânticos e as orações para santificar as horas. Vamos ver se vocês podem ler aqui. Isso aqui é um tablet e aqui eu estou mostrando a liturgia de hoje, tá? Hoje é uma terça-feira, 23ª semana do tempo comum. E aqui eu tenho os diversos salmos, clicando nesta página aqui. E assim,
eu posso ter acesso, olhem só, ao ofício das leituras, às laudes, às horas intermediárias, terça, sexta e nona, às vésperas e às completas. O ofício das leituras, ele é rezado de manhãzinha. É o ofício que tem 3 salmos, uma leitura bíblica e uma outra leitura de um dos doutores da igreja, ou de algum padre da igreja. As laudes contêm 3 salmos também, mas tem também o cântico evangélico, o Benedictus, né? O cântico de Zacarias, tem uma leitura breve, um responsório breve, as preces dos fiéis, termina com um Pai Nosso e uma oração conclusiva. Então o padre reza o ofício das leituras, o padre reza as laudes, mas isso não é suficiente. O padre vai celebrar. Ele tem que também ler a liturgia a liturgia diária, ele tem que ler as leituras que serão lidas na Santa Missa naquele dia. Este aqui é o missal cotidiano, que contém as leituras do dia, as leituras com alguns comentários, e o padre vai lendo para poder se preparar para a Santa Missa. Mas ler aqui nem sempre é suficiente, porque a gente tem algumas dificuldades de tradução ou diferenças. Então, o padre convém que ele leia na própria Bíblia, para comparar com aquela versão que está na liturgia, para poder entender, para poder estudar, para poder meditar, uma vez que ele vai pregar isso na Santa Missa que ele vai celebrar. Mas o padre reza também as orações que vocês rezam, as orações não litúrgicas, ou seja, o Ângelus, o anjo do Senhor anunciou a Maria, ó minha Senhora e minha Mãe, Santo Anjo do Senhor, São Miguel Arcanjo, a comunhão espiritual, uma oração a São José. Tudo isso o padre reza de manhãzinha também. São orações que ajudam a nossa devoção e são muito boas para a gente consagrar o dia todo a Deus. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, é excelente, mas há também uma que eu rezo todos os dias, o Lembrai-vos. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, a oração de São Bernardo. Nessa oração eu peço por todas as pessoas que me pediram orações, por aquelas pelas quais sou obrigado a rezar e aquelas pelas quais eu prometi que iria rezar. Então, a gente preenche bem esse tempo da manhã, até que quando chega por volta das 5 horas, 5h15, já está na hora de sair, até que quando chega por volta das 6 horas, 6h15, já está na hora de sair, porque 6h30 vamos celebrar a Santa Missa. É hora de ir para a sacristia e fazer os preparativos. Mas, se o padre não tivesse esse preparativo todo e fosse de sopetão para a Santa Missa, ele seria semelhante a alguém que está diante de uma comida muito nutritiva, saborosa, e vai engoli-la sem digerir. A Santa Missa é tão maravilhosa e aquilo que ela contém é tão excelente que nós precisamos não apenas engolir, mas digerir. E para tirarmos frutos disso tudo, temos que ter uma boa preparação. A Santa Missa exige uma preparação. E depois também exige uma ação de graças. Ação de graças, sim, terminou a missa, fica lá diante do sacrário, agradece a Jesus que está dentro de você, adora Jesus juntamente com os anjos que estão ao seu redor adorando Jesus dentro de você, enquanto durar a espécie do pão e do vinho dentro de você. Agradece pelo bem que você recebeu, medita nas lições que você tirou das leituras que foram lidas na Santa Missa, faz algum propósito para aquele dia. É assim que você pode explorar, no bom sentido, ao máximo a Santíssima Eucaristia, para tirar o máximo de proveito espiritual para você e para as outras pessoas que estão sob
sob a sua direção, a sua guarda, aquelas pessoas que dependem de você para se santificar. É assim que a gente tem que fazer. E eu peço, você que está querendo ser um escravo de Nossa Senhora ou renovar a sua consagração, se você já fez, não pense em dar um culto mínimo, minimalista, o menor possível para Jesus que nos amou tanto na Eucaristia. Tente dar a Ele o máximo. Você mora perto de uma igreja? Vá à missa todo dia, comungue todo dia, faça adoração todo dia. Acorde mais cedo, não só para ir à missa, mas para se preparar para ela. Nesta terceira semana em que nós estamos para conhecer a Jesus Cristo, São Luís recomenda que, além das ladainhas que ele já referiu nas outras semanas, que nós recitemos a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. E eu vou recitá-la agora com vocês. Está na página 84 deste livrinho, o livro de ouro ao alcance de todos, tá? Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da Glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol de Justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do século futuro, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus, poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus, pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus, amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus, amador nosso, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo o mal, livrai-nos, Jesus. De todo o pecado, livrai-nos, Jesus. Da vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação,
livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Por toda a vossa vida santíssima, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e pela vossa paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e pelo vosso desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e pela vossa sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós vos suplicamos que concedas a nós que vos pedimos os sentimentos afetivos do vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos agora recitar a oração à Madre Maria José de Jesus. Estou rezando a ela todos os dias, pedindo pela cura da minha coluna, dos meus joelhos e das minhas articulações. Aqui está a serva de Deus, a relíquia que tocou nos ossos dela. Se alguém quiser uma relíquia, basta escrever para provida@providaanapolis.org.br. E esta oraçãozinha eu tenho rezado para, se eu conseguir esta graça, usar desta graça para instruir o seu processo de beatificação. Deus de poder e misericórdia, que tornaste de vossa serva, Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Agora você pede a graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora rezar a súplica ardente a São José pelo Provida de Anápolis. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentastes e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto,
nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador, Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho, que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos veem continuamente a face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca e parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e Esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. Não percam amanhã o terceiro dia da última semana, mas na verdade será o 29º dia de preparação para a consagração a Nossa Senhora, que já está terminando. São só 33 dias. Esperemos estar convenientemente preparados quando chegar a festa de Nossa Senhora das Dores. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da minha aventurada sempre Virgem Maria de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís de Maria Grignion de Montfort, Santa Gina Beretta Mola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria, purificai o meu corpo e santificai a minha alma. Glorioso São José, rogai por nós. Salve Maria.